Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 4 de agosto de 2024. Eu, Cacilda Medeiros, conto com a sua companhia até às 11 horas. E hoje nós vamos falar de um assunto assim, bem legal, né? Quem não gosta de assistir a um bom filme? E ainda mais quando o filme traz um conteúdo cristão, que faz bem a gente, que nos ajuda no processo de evangelização, de educação na fé. Pois é, sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E hoje a nossa convidada está distante, a gente está gravando inclusive através da internet, ela está participando conosco aqui do programa Aprendendo com a Igreja, através da internet. Ângela Moraes, está lá em São Paulo. Ela é fundadora da Colby Artes Produções. Ângela, bom dia, bem-vinda aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural, da 91. Que alegria poder falar com vocês e ainda mais nesse programa, Aprendendo com a Igreja. E esse tema tão recente, apesar do cinema e a Igreja Católica já conversar há muitas décadas, mas ultimamente esse tema tem sido recorrente, né, na nossa comunicação e no nosso dia a dia. Então, muito feliz por estar aqui com vocês. Pois é, a gente também muito feliz de tê-la aqui com a gente hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Mas, Ângela, para quem está ouvindo a gente, eu já disse que você está em São Paulo, que você é fundadora da Colby Artes Produções, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre você. Quem é a Ângela Moraes? Ângela Moraes é uma goiana de nascimento, que mora em São Bernardo do Campo desde 2003. E fiz um caminho por 30 anos, aí já vou denunciando a idade, né, Cacilda? Por 30 anos, desde a minha adolescência, eu comecei a fazer parte de um movimento da Igreja Católica, chamada Milícia da Imaculada. E foi ali toda a minha base de formação como católica, como mariana e, por fim, como colbiana. É por isso que nós temos a Colby Art, que é uma referência a São Maximiliano Kolbe, que é o fundador da Milícia da Imaculada. Então, por 22 anos, a gente se dedicou na comunicação. Nós mesmos já nos conhecemos do rádio, né, da Rede Católica de Rádio, da CIG, sim. Alguns eventos que já participamos, encontramos vários comunicadores também da Arquidiocese de Natal nesses eventos, mutirão, né, de comunicação, encontro da PASCOM. Então a gente já doa a nossa vida nessa missão de comunicação há muitos anos. E logo no finalzinho de 2017, a Milícia da Imaculada estava completando 100 anos de fundação. E nós conhecemos um cineasta católico que produz filmes católicos na Polônia. E a gente teve a oportunidade de conhecê-lo em um evento da Milícia da Imaculada. E ele estava justamente apresentando um filme sobre São Maximiliano Kolbe. Então ali a gente começou a descobrir que existia e existe muitas produtoras católicas lá na Espanha, na Polônia, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, produzindo filmes e documentários católicos. E aí a gente questionou, né? Nos questionamos, por que aqui no Brasil tem tão pouco? E assim a gente começou essa missão, hoje especificamente, desde que passamos aquele momento mais complicado da pandemia, que o cinema voltou a funcionar, nós começamos então a propor esse novo meio de evangelização e entretenimento, trazendo para o cinema secular mesmo, né, o cinema comercial que eles falam, que tem aí os grandes blockbusters, mas a gente achou um pedacinho ali para a gente evangelizar. E a gente está fazendo um caminho junto com vocês, inclusive, aqui da Arquidiocese, da comunicação, de levar a igreja para o cinema. E com esses filmes a gente aprofundar mais a nossa fé, como você falou do início, né?
Reunir um grupo para ir no cinema é diferente. A gente normalmente reúne um grupo para ir para o congresso, para o retiro, né, para a missa, para o grupo de oração. E a rádio, por exemplo, como a gente vem do rádio, a gente sabe que a rádio sempre faz algum evento musical, né? Uhum. Então a gente entende que esses momentos de fraternidade e de entretenimento é riquíssimo dentro da nossa igreja. Então, com certeza, exatamente um pouquinho da história. Quando você falou aí do seu início, né, vários anos da milícia da Imaculada, a milícia também tem um pouco, assim, eu também tenho um pouco de relação com a milícia, sim, porque ali no início da minha juventude, adolescência e juventude mesmo, grupo de jovens, eu assinava aquela revistinha, O Cavaleiro da Imaculada. Né? Nossa, aquela revistinha, assim, eu falo com muito carinho, porque ela teve toda uma... serviu muito para mim também, como instrumento de evangelização. Então, quando fala da milícia, eu lembro sempre da revistinha aí. O São Maximiliano Maria Kolbe também eu lembro, né, da revistinha. Então, eu tenho um carinho pela milícia, pela revistinha e tudo mais. Mas, Ângela, e aí nesse processo que você está falando, de ter conhecido esse cineasta polonês, de ter descoberto, digamos assim, esse nicho, né, do cinema, de produções religiosas, foi aí que nasceu a Kolbe Art? Não, a Kolbe Art nasceu em 2010. Uhum. Como eu falei para você, a gente sempre gostou muito da comunicação, e um dos jeitos também que nós entendíamos que a comunicação poderia e pode chegar é através da música. Então, dentro da Milícia da Imaculada, a gente realizava alguns eventos musicais. E aí foi necessário abrir mesmo uma produtora para produzir um show que se chamava Uma Nota que Elas Notam. Um show só com as cantoras católicas. Nós realizamos 10 edições desse show. Todo ano, no mês de março, a gente produzia. Então a Kolbe nasceu em 2010, então vai completar 15 anos o ano que vem, e a gente vai fazer uma edição especial. A gente vai fazer uma edição especial o ano que vem para celebrar 15 anos de evangelização através da música, através desse evento. Então foi ali que nasceu a Kolbe, em 20 de março de 2010. Legal. E aí, no decorrer do caminho, vocês, assim, nasceram com esse intuito de promover esses shows, e aí depois o cinema chegou à Kolbe. Exatamente. Nós éramos todas funcionárias da Rádio Imaculada, da Associação Milícia da Imaculada, eu, a Cléo, a Betinha, 90% aqui, a Antonielle, 90% dos nossos colaboradores da Kolbe são todos consagrados à Imaculada e nascemos dessa espiritualidade de São Maximiliano. E justamente depois dessa experiência de 2017, que nós enxergamos que aqui nós não tínhamos tantos filmes católicos. E shows sempre existe, sempre tem, né? E como a gente fazia apenas um show por ano, a gente entendeu que poderíamos agregar na comunicação e na evangelização, sendo essa ponte entre a igreja e o cinema, né? Então, de lá para cá, a gente participou de alguns eventos lá fora também, conhecendo produtoras como a Goya Produções, a Bosco, a Condrá, que são as grandes produtoras de conteúdos católicos, né? Porque, Cacilda, e aqui acho que é importante falar até pelo tema do programa, né, pelo nome do programa, Aprendendo com a Igreja. É muito complexo quando alguém diz, vou fazer um filme católico sobre a história de Nossa Senhora de Lourdes, ou sobre São José, ou sobre algum santo, algum tema da igreja. Se essa produtora ela não tem uma vivência católica, se eles não são católicos, a pesquisa fica muito comercial e menos profunda na espiritualidade. Então, por que tem dado certo aqueles que a gente tem trazido? Porque eles sempre têm uma pesquisa na história da igreja muito fiel, né? A gente teve agora esse ano Guadalupe, a Mãe da Humanidade, um programa, né?
E quem assistiu conta até agora, foi em maio, né, no início de maio. É, todo mundo conta, nossa, mas eu não sabia que no manto tinha uma música escrita. Nossa, Eu não sabia. eu não sabia que tinha isso, aquilo. Eu conhecia Guadalupe, mas tem muita coisa, é muito rica. A história da própria devoção do manto. Sim, Agora, sim. você sabe que tem vários grupos que estão entrando em contato com o pessoal que organiza, que tem a custódia do manto, e estão trazendo para o Brasil. Fiquei sabendo essa semana que tem 3 lugares que são associações ou paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe que vão receber o manto agora antes do mês de dezembro. Que bacana. Então, veja, é uma formação, né, que nos Sim. ajuda a aprofundar mesmo na nossa fé. Então, foi aí que a gente começou. Uhum. Também, como você disse, o programa é Aprendendo com a Igreja. São Maximiliano Maria Kolbe, pelo menos por aqui, ele não é muito difundido, né? Assim, a devoção a ele não é muito difundida. Exato. E aí eu queria que você falasse também, até para quem está ouvindo a gente, quem foi São Maximiliano? Esse é o desafio nosso da Kolbe, de fazer com que ele seja mais conhecido, né? Aos pouquinhos a gente está entendendo isso também, junto com os frades, com a Milícia da Imaculada. Maximiliano Kolbe, ou São Maximiliano Maria Kolbe, ele foi um polonês muito mariano, filho de uma família católica, e que muito jovenzinho entrou para os menores conventuais, né, os franciscanos menores conventuais ali na Polônia. Então ele foi um sacerdote franciscano conventual, e que no período que ele estudou em Roma, que foi de 1912 a 1919, ele, no 1917, ele fundou esse movimento, Milícia da Imaculada, porque naquela época existia na Itália e na Europa uma grande ofensiva da maçonaria contra a Igreja Católica. E ele sentiu que ele deveria fundar um exército, mas um exército de paz. E a arma era o rosário, né, e o distintivo, a medalha milagrosa. Então, a história dele, muitos conhecem por ele ter doado a vida dele para um pai de família, num campo de concentração de Auschwitz. Mas durante 30 anos de vida assim, apostólica, né, de jovem, de seminarista, de sacerdote, ele foi um grande amante da imprensa católica e, sobretudo, ele mesmo falava isso, está escrito, ele era um louco pela Imaculada. Tudo dele era Nossa Senhora. Tanto que aí, alguns diziam, mas você não ama Jesus? Eu falei assim, nunca vou ter medo de amar mais Maria do que Jesus, porque Jesus foi quem mais amou Maria. Então, se eu a amo, eu amo tanto quanto amo Jesus, né? Que é a nossa meta, né? Então, o Padre Kolbe era um grande formador. Ele teve um convento na Polônia que tinha 700 frades. Ali eles tinham já, em 1922, 25, eles tinham já uma emissora de rádio e eles evangelizavam através da imprensa, através de revista. Teve ano que ele conseguiu imprimir mais de 1 milhão de revistas na Polônia. Tanto que, por ser um homem de imprensa, um homem de comunicação, é que ele foi preso. Porque o grupo nazista que estava por ali, em 1941, entendia que ele era uma ameaça para os planos dele, né? Então, São Maximiliano foi martirizado no campo de concentração de Auschwitz, no ano de 41, especificamente de maio até agosto de 41, vindo a falecer no dia 14 de agosto, véspera da festa de Nossa Senhora Assunção. Então, como bom filho, né, como bom marido, ele realmente entregou a vida dele ali pertinho da festa de Nossa Senhora. Mas ele foi esse santo que hoje ainda é bastante, eu acredito que é bastante desconhecido, mas ele tem um testemunho muito forte sobre
a vida comunitária e, sobretudo, você doar a vida por aquilo que Deus te pede, que eu acho que a gente vive todos os dias uma doação diferente, né? Hoje a gente fala assim, quantos campos de concentração existe? Não é igual aquele de 1940, 45, né, até quando acabou a guerra. Mas hoje temos outros campos de concentração. E Padre Kolbe, São Maximiliano, tem uma outra coisa interessante. Ele, quando foi beatificado, ainda depois do processo de canonização, não se sabia ainda se ele seria canonizado como um santo da caridade, né, porque fez o bem, passou a vida fazendo o bem, doou a vida ali no campo, mas se também ele seria considerado um mártir, né, por conta do fato do campo, da oferta dele e tudo mais. E João Paulo II, né, São João Paulo II, foi quem canonizou ele. E ele só decidiu que ele faria o rito de canonização quando ele chegou na sacristia. Tinha as duas vestes, né, os dois paramentos litúrgicos, o branco ou o vermelho. E ele escolheu o vermelho. Aí foi o sinal que... Então, Maximiliano Kolbe hoje é conhecido como um santo mártir e um mártir da caridade, né? O próprio João Paulo II deu o título a ele de padroeiro das famílias, tanto que a Semana Nacional da Família é sempre celebrada no mês de agosto, e ali bem pertinho da festa litúrgica dele. Então, São Maximiliano é um santo que vale muito a pena a gente conhecer, esse amor dele com Nossa Senhora. Ele deixou muitos escritos, aqui no Brasil já tem alguns livros traduzidos. Tem esse filme que está na Lumine, chama Duas Coroas, a história de São Maximiliano Kolbe. E também esse ano a gente tem uma novidade, que daqui a pouco eu vou contar sobre São Maximiliano. Pois pronto, daqui a pouco, logo após o intervalo, e aí a gente volta já conversando mais com Ângela Moraes sobre esse, como eu disse lá no início, esse assunto tão gostoso, que é o tema do Aprendendo com a Igreja de hoje, que é falar sobre o cinema, né? O cinema, o filme religioso, que traz conteúdo que também evangeliza e que forma, como você disse. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 4 de agosto. Hoje conversando com Ângela Moraes, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, fundadora da Kolbe Art Produções. E é uma fundação, uma instituição, né, uma produtora, faltou o nome, uma produtora, que distribui aí filmes religiosos hoje, né, uma das missões da Kolbe Art, distribuir filmes religiosos. Nós mesmos, aqui do setor de comunicação, junto com da Diocese, junto com a Rádio Rural 91, somos meio que parceiros, né, da Kolbe Art na divulgação desses filmes católicos aqui em Natal. Ângela, mas aí, falando mesmo, a gente terminou o primeiro bloco, até você falando da história tão bonita, né, do São Maximiliano Maria Kolbe, que inclusive a Kolbe Art tem esse nome inspirado nele. Mas aí vamos falar dos filmes, né? A gente até tem uma curiosidade mesmo, né? Assim, essas produções que chegam aos nossos cinemas geralmente são estrangeiras, né? São americanas, Hollywood. Então, como é que se dá esse trabalho da Kolbe Arts em distribuir para os cinemas, inclusive tradução do material que chega a vocês, porque são produções estrangeiras? Não de Hollywood, né, mas até de outros países, mas são estrangeiras, estão em outro idioma. Como é que vocês fazem tudo isso? A questão de tradução, de distribuição, queria que você falasse um pouco mesmo dos bastidores desse trabalho. Ainda no Brasil,
ainda não temos nenhuma produção para esse nicho, mas eu acredito que 2025 já vamos ter surpresas boas, viu? Olha aí, coisa boa. Devido a esse movimento, Cacilda, que nós estamos fazendo juntos, e aí eu aproveito para dizer o que você comentou no início desse bloco, a importância do apoio de vocês da comunicação, né? O setor de comunicação das arquidioceses, as rádios católicas, as TVs católicas, tem nos ajudado muitíssimo, porque a informação precisa chegar para a comunidade, né? Para as paróquias, para a audiência. Então, quando a gente faz também uma parceria com vocês, para vocês nos ajudarem a divulgar, isso é de suma importância, porque as pessoas vão ficar sabendo que vai ter o filme. Então, isso está fazendo um movimento muito grande no Brasil, e eu já sei de 2 produtoras, uma delas nasceu para produzir filme católico. Nasceu no final do ano passado. Aqui no Brasil. Que legal. Olha, e a novidade que eu não contei para ninguém, hein? Então vocês estão recebendo isso de primeira mão. E que já coisa boa. Tem uma outra produtora que tem sede em Goiânia, na minha terra, mas não tem nada a ver comigo nesse sentido. Eles trabalham já há muito tempo com videoclipe, com DVDs, e eles já fizeram 2 filmes para o cinema, mas não era filme religioso, e eles sentiram no coração de que a missão deles agora é produzir. Eles estão produzindo 2 filmes católicos, mas eles têm uma esteira de produzir 4 filmes católicos em 2 anos. Então, acredito que logo em breve a gente vai ter essa novidade. Mas voltando da sua pergunta original, que como é que é o processo da distribuição hoje, como você bem disse, 100% dos conteúdos que nós já levamos ao cinema, desde 2022, são estrangeiros. Na maioria deles, são espanhóis. Tem alguns poloneses e alguns americanos, acho que só teve 2. E o processo se dá justamente por essa experiência que a gente já tinha com a comunicação, né? O fato de conhecer alguns produtores, e aí um vai contando para o outro. Então, nosso primeiro lançamento oficial como Kolbe Distribuidora foi no início de 2022, com o filme sobre o Sagrado Coração de Jesus, Coração Ardente. A produtora deste documentário, ele é um docudrama. Ela produz há mais de 20 anos na Espanha. Ela que produziu São José, que foi o nosso grande sucesso ano passado. Inclusive aqui em Natal foi grande sucesso. Teve uma paróquia, se eu não me engano, fechou, acho que 3 salas de cinema. Padre Sávio, a da paróquia de São José de Anchieta. Isso mesmo. Então, São José, Fátima, o Último Chamado, Coração Ardente e Guadalupe é deles. Então, essa produtora, ela contou para as outras produtoras, que aqui no Brasil tínhamos nós que estávamos começando nessa missão. E aí um foi contando para o outro, né? E aí foram vindo os demais filmes. Então, isso hoje a gente já nem procura os filmes. É eles que nos oferecem. Quando estão produzindo, eles já falam, olha, está produzindo esse para 2023, 2024, 2025. Aí a gente já vai organizando o calendário. Agora, por exemplo, agosto, a gente já está com o calendário de 25 pronto. A gente já sabe o que a gente vai ter que lançar em 2025. E o processo é esse, é você analisar o filme primeiro, você assistir. Nós temos uma curadoria, né? Temos um sacerdote, temos uma religiosa e 3 profissionais do meio de comunicação católico que sempre assiste junto conosco para avaliar. Porque às vezes chegam algumas coisas que não é muito condizente, então a gente acaba não conseguindo fazer nada porque não condiz, né? Então tem essa curadoria. Depois de curadoria feita, aí começa o trâmite burocrático. Aí é contrato, né, parte burocrática. E uma coisa muito bonita para compartilhar com vocês, como que fazer parte da igreja é maravilhoso. Nos 2 primeiros filmes, que foi Coração Ardente e O Vivo, o Vivo é uma história sobre a Eucaristia. Ele foi o segundo que a gente lançou.
até esses dois, a gente não tinha um tradutor católico, assim, profissional, não tínhamos um estúdio de dublagem que era bom, mas que também fosse católico. Nós não tínhamos. A gente tinha que ficar pesquisando muito, fazendo muito acerto na dublagem para não colocar palavras que não tinha nada a ver. Até que um próprio dublador, um dos melhores do Brasil, trabalhava na Webert Richards, que era um estúdio muito famoso antigamente de dublagem aqui no Brasil. Quem não assistiu Sessão da Tarde? O pessoal da geração assim de 30 anos para frente, quem não assistiu, né? Exatamente. E o Eduardo Borghetti, que é esse dublador, e ele é muito católico, ele é do Rio de Janeiro, ele é um amigo querido nosso hoje. Aí ele nos procurou e falou, olha, eu sou dublador, eu vejo o trabalho da Couve desde Duas Coroas e eu queria muito poder colocar o meu talento a serviço desse projeto de evangelização. Aí, Cacilda, o homem vem da Herbert Richards. Você pensa, nossa, nunca que a gente vai conseguir pagar a dublagem, né? Porque é um dos custos mais altos de um filme, é a dublagem. Né? Eu pensei, nossa, como ele é, né, generoso. Aí agradeci e falei, olha, mas a nossa realidade é essa, né? A gente não tem patrocinador, a gente faz porque a gente ama e o retorno que vem da bilheteria, que a gente consegue pagar todo mundo. Ele falou, não, mas para Deus eu quero fazer um valor que não é o do mercado, porque eu tenho, para mim, que é uma missão que eu tenho. E aí ele fez a proposta e ele ficou mais caro, tipo assim, R$5.000 a mais do que o outro que a gente fazia. Só que eu sabia o preço do mercado, né? Hoje não temos segredo aqui. Se puder falar, eu não tenho problema nenhum. Fique à vontade. Para dublar um filme hoje de 100 minutos, que é mais ou menos 1h30, 1h20, 1h40, a gente paga em torno de $12.000. Caramba, dólares? É, porque eles trabalham em dólar. Aí você tem que pagar a cotação do dia. Ele, já no primeiro, que era o Claré, a história de Santo Antônio Maria Claré, a gente tinha um orçamento de $10.000 daquele filme. Ele nos pediu 7.000. Já foi $3.000 a menos. E ele não está fazendo nada de errado, né? Ele está fazendo dentro daqui, ele está tirando do dele porque ele quer ajudar. Aí eu mostrei para a equipe, falei, vamos fazer, né? Ele é uma pessoa super conhecida, os desenhos animados antigos aí da Sessão da Tarde é tudo na voz dele. E aconteceu que dali para cá, nunca mais largamos ele. Por quê? Porque além dele dublar, ele traz os melhores dubladores para os nossos filmes e ele faz toda a curadoria do texto. Ele liga para padre, ele liga para bispo, ele liga, e tira todas as dúvidas. Dois filmes históricos, que é o do Santo Antônio Maria Claré e o da Serva, são filmes que se passam no século passado. Então tem algumas palavras que, se você for traduzir e não tem uma interpretação religiosa, ela fica errada. Isso tudo ele cuida. Então, assim, é um grande processo, viu? Depois que você faz tudo isso, tem que fazer a divulgação, aí tem que convencer o cinema que tem público e temos que levar a paróquia para a igreja, para o cinema. Pois é, aí eu ia perguntar, e como é que vocês fazem? Aqui eu sei, né? Aqui em Natal eu sei, e quem ouve a rádio também sabe que a gente também faz muita promoção nesse sentido. Mas eu queria saber um pouquinho, como é que vocês fazem essa parceria, né, com as dioceses, ali de onde tem cidades que tem cinema, onde o filme vai ser exibido, como é que vocês fazem essa parceria? Então, a gente faz praticamente como fazemos com vocês. Primeiro, entender se aquele tema conversa com a comunidade local, se é interessante, né? Então, é interessante. Então, vamos fazer uma promoção, conseguem organizar uma pré-estreia e convidar algumas pessoas, alguns ouvintes, alguns sacerdotes. Por quê? Esses convidados vai replicar depois essa divulgação na própria comunidade, né?
Depois a gente trabalha também hoje com sorteios de alguns ingressos. No decorrer da semana de estreia também fazemos isso. E hoje a gente tem um outro trabalho muito bacana. Tem algumas pessoas espalhadas pelo Brasil que elas amam tanto o cinema e elas estão amando tanto esse movimento que a gente está fazendo juntos, que elas se propõem ser voluntárias para organizar grupos para levar no cinema. Aí em Natal já aconteceu também. Um cinema que a gente... Aí em Natal tem, acho que 3 cinemas. 3. Tem um que é mais distante, que eu acho que é da Cinépolis. Isso. Tem 2 shoppings com Cinépolis. Aí tem o Cinemark. O Cinemark é aqui bem central, que é no Midway Mall. É o mais central. Isso, exatamente. E aí já fez no Cinépolis. É Cinépolis, Cineflix, eu esqueci. Que é o da Zona Norte. Tem o Cinépolis, esse da Zona Norte, eu acho que agora ele é da Cineflix. Isso mesmo. E a gente já fez, acho que 2 pré-estreias lá, se eu não me engano. Exatamente. Mas teve um desses cinemas que a gente nunca tinha ido e que um grupo daquela região quis organizar e levou quase 300 pessoas também. Eu não lembro qual filme. E aí esse movimento está crescendo nesse sentido. Algumas regiões do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, algumas cidades do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Resende, a gente tem assessores, representantes da COUB, que recebem o material e leva nas paróquias, conversa com os padres, conversa nos grupos e faz aquela movimentação ali local mesmo, e de forma voluntária. A gente sonha de poder ter retornos também e poder ter mais pessoas, né, nesses locais, para que sejam essas sementinhas, né, que vai multiplicando. Então, basicamente, a nossa divulgação é a colaboração com vocês, com os pasconeiros, né? O pessoal da comunicação, da Pascom, também nos ajuda muito, publica os releases no site, eles fazem também aqui a nossa comunicação, faz a chamada cabine de imprensa online, que é convidar os jornalistas católicos para assistir o filme com antecedência e escrever uma matéria, um release, o que ele achou daquele filme, a parte de fotografia, a abordagem e tal. Então isso também ajuda bastante, a gente tem feito isso também. Pois bem, então a gente vai fazer mais uma pausa, mais um rápido intervalo, e aí volta já com o último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 4 de agosto, agora já no último bloco. No intervalo eu disse para a Ângela que é complicado fazer o Aprendendo com a Igreja tendo como convidado alguém que é da comunicação, que é do rádio, porque as palavras fluem, né? Assim, fluem muito, né? Fala muito, né, Cacilda? Fala muito, mas está ótimo, né? Então hoje a nossa convidada é Ângela Moraes e nós estamos falando sobre o papel do cinema, do filme religioso no processo de evangelização, na educação da fé. Pois bem, Ângela, e aí, quais são assim, os desafios, né? Nesse segundo bloco, você falando até dos bastidores, como é que se dá, como é que vocês recebem o filme, tradução, como é que chega aos cinemas, e aí os desafios. Há desafios nesse trabalho? Sem dúvida, eu acho que toda a missão nossa na igreja, existem os desafios, não são poucos, mas quando a gente encara eles como missão, e eles têm outro sabor, né? Esses dias eu estava assistindo pela 5ª vez o documentário Livre, que é um próximo lançamento nosso agora de agosto. Ele é um documentário que fala sobre a vida dentro do mosteiro, porque pessoas ainda hoje escolhem se trancar dentro de um convento, dentro de uma clausura, deixando tudo isso para trás.
Ele vai chegar aqui para o cinema? Vai chegar até aqui? Já estamos trabalhando isso aqui para chegar assim, a partir do dia 15. Quando eu vi a divulgação desse documentário, eu acho que esse vai ser acho que esse é muito legal. Ele está muito bonito, ele está propício para o tempo de agosto, né, que a gente inicia agora, agosto, mês vocacional, mês Dia do Padre, né, agora. Sim. Praticamente. Mas... nesse domingo, né, Dia do Padre, dia 4, esse hoje, domingo. Exatamente. Isso. Então, os desafios é justamente a comunicação, você sabia? Menos desafios é hoje a gente conseguir convencer o cinema. O cinema já é nosso amigo, os exibidores. A gente falava aqui no bloco anterior sobre os cinemas que tem aí em Natal. Qualquer um deles que a gente conversar e falar, olha, a gente quer programar esse filme porque tem demanda. Eles aceitam, porque eles já entenderam que nossa missão é séria. Não é aquela coisa oba-oba. Não, a gente tem uma vocação, uma missão para levar o nosso público católico no cinema para ser testemunho também ali. Porque aí eu acho que um dos desafios nossos, que a gente venceu no início, era ter essa credibilidade do cinema. Porque o cinema, Cacilda, logo no início, ele falava assim, mas o católico não vai no cinema. A gente vai colocar isso aqui, ninguém vai vir. Eu falei, não, pode acreditar que vai. Porque a gente comunica, a gente incentiva, a gente tem essa sede, mas é que a gente não tinha esse hábito. Então, o desafio maior é a gente chegar na comunidade. Por exemplo, algumas regiões como aí, eu fico falando muito de vocês, mas porque é verdade, né? Já tem estatística isso, né? Quando vocês abraçam, a gente chama vocês e fala, olha, vai ter um lançamento, vamos fazer uma pré-estreia. Não, esse aqui não dá para fazer pré-estreia, mas a gente consegue ingressos para ser sorteado. Vocês vão junto do mesmo jeito, com a mesma intensidade. E comove padres, né? O nosso grande divulgador para qualquer evento da igreja, para qualquer movimento, é o sacerdote, é o líder da comunidade, é o coordenador do grupo. Porque se ele te convoca, você vai analisar, né? Então, o desafio nosso é que o Brasil é continente, a nossa igreja é muito grande, né? Se você pensar em todas as igrejas, em todas as dioceses, em todos os regionais, a gente tem tentado aproximar cada vez mais, participar de encontros locais, por exemplo, para falar um pouco mais dessa missão. Então, o nosso desafio é que nossa messe é grande e os operários são poucos, né? Então, aqui para as pré-estreias, a gente sempre convida os padres, né? Assim, e já por muitas vezes, quando um padre não pode ir, ele diz assim, mas eu posso mandar um representante da paróquia no meu lugar? Pode, padre, porque sabe que aquela pessoa vai voltar e vai divulgar, né? E aqui a gente sempre faz, sempre no final da exibição, a gente convida os padres que estão lá para frente e faz um momento ali rápido de oração com eles. Tem sido sempre muito bom. Assim, algo que alegra muito a gente. Quantos filmes vocês já exibiram desde que vocês começaram com esse trabalho? Por nossa distribuição foram 14. Nossa, tudo isso. E nós ajudamos outros, né? E desses, digamos, desses 14, quais os que tiveram maior adesão do público? São José. São José, né? Nós temos o top 5 aqui e o top 3. São José, o top 1. São Miguel Arcanjo, o top 2. E agora Guadalupe, top 3. E o Carla Curtis ficou em quarto lugar. Realmente todos foram muito marcantes, né? Que a gente ajudou, né, na divulgação e fez pré-estreia para esses 4 e para outros também. Realmente esses 4 são belíssimos. Ângela, como é que você vê o papel do filme católico para a evangelização? Eu acho que ele é uma peça bem importante, né? Eu acho que aquilo que eu falava antes para você, a seleção que a gente faz aqui é vendo sempre a profundidade da pesquisa, né? Então, por exemplo, São José.
o tema do filme de São José era São José, como ele atua hoje. Então eles trouxeram relatos de São José na história e inclusive a aparição de São José, mas São José hoje também na vida do jovem, né, na vida das pessoas com vulnerabilidade. Então, a gente entende que um filme católico, quando a gente coloca esse nome católico, é que ele está trazendo uma formação por trás dele. Ele está nos ajudando a formar. Tanto que a gente começa agora, e aí eu acho que isso é importante contar para vocês, porque estamos aprendendo com a igreja. A gente tem muita escola católica, tem faculdade católica. A gente tem visto aqui, inclusive, um pedido de Dom Odilo, cardeal de São Paulo, que participou de algumas pré-estreias aqui, e ele comentou isso, falou assim, olha, vocês tinham que fazer um trabalho também com as escolas católicas, licenciar, disponibilizar de alguma forma esses filmes para que as escolas católicas utilizassem eles como formação. E também com a catequese, né? Então, alguma forma vocês têm que encontrar. Então, agora a gente está conversando também com alguns grupos de catequese para entender. Tem aquele evento que acontece aqui em São Paulo, Catequistas Brasil. Para 2025, a gente vai ter lá um seminário sobre cinema e catequese. Porque muito desses conteúdos se pode trabalhar na perseverança, pode trabalhar até mesmo na iniciação mesmo cristã, na primeira comunhão. Tem um filme chamado A Força da Amizade. É a amizade de dois jovenzinhos, em volta da vida de São Padre Pio. É uma ótima catequese ali. Então a gente entende que esses filmes, eles trazem o entretenimento, o riso, o choro, né, a emoção, mas também tem sempre uma formação. Ninguém sai de um dos filmes dizendo, olha, pelo contrário. Pode ser que um você goste mais, outro você goste menos, porque é gosto. Mas nunca que você vai sair dele sem ter aprendido alguma coisa. Então, o próprio filme do Beato Carlo Acutis, com certeza seria muito bom para a catequese de Crisma, por exemplo, né? Exatamente. Pois é. E aí, Ângela, a gente já está chegando já ao final do programa. Quem quiser conhecer mais sobre os filmes católicos divulgados pela COUB, para conhecer o próprio trabalho da COUB, onde é que pode encontrar informações? Informações completas da nossa história, da nossa caminhada no nosso site. É coubearte.com.br. COUB com K. Isso. coubearte.com.br. Ali tem toda a nossa história, tem todos os filmes que a gente já lançou, tem algumas matérias, né, do impacto que esses lançamentos teve também. E o dia a dia, novidades, atualizações, é o Instagram, né? Porque todo mundo tá nesse bendito Instagram, não tem jeito. É o mesmo nome, coubearte, com K. É só vocês procurarem no Instagram, vocês vão encontrar ali o nosso perfil e que tem bastante atualizações ali. E quais são os próximos lançamentos? Já vamos pode lá. dar spoiler? Já, vamos dar o spoiler porque já tá aqui, né? Já tá do lado. Então eu já tinha falado no início desse bloco, Livre é um documentário muito emocionante sobre a vida dos monges, jovens até. É bom dar esse spoiler, porque às vezes a gente fala monge, a gente já pensa naquela pessoa já idosa, que já não tem mais nada para fazer na vida, então tá lá no mosteiro. Não. Muitos jovens estão escolhendo a vida monástica. E eles têm uma vida muito interessante de se conhecer. Então, a partir do dia 15 de agosto, estreia nos cinemas. Em Natal vai estrear também. Esse a gente não vai conseguir fazer pré-estreias, porque está muito em cima. A gente saiu da Expo Católica e aí não deu tempo de organizar pré-estreias, mas a gente vai disponibilizar vários ingressos para ser sorteado, né, na rádio, a partir do dia 15 de agosto. Aí, prepare o coração. Outubro, a partir do dia 17 de outubro, Maximiliano Kolbe e eu.
um novo filme sobre São Maximiliano, uma história maravilhosa de um jovem e de um senhor, e que esse senhor vai contar a história de São Maximiliano, e é um filme, tá? Não é documentário. Esse a gente vai preparar uma pré-estreia, vamos fazer bastante barulho por aí. E novembro tem 2 lançamentos. Um brasileiro, não é produção nossa, como a gente não produz, mas é uma produção brasileira de a história de um jovem, de uma criança que recebeu um milagre lá em João Pessoa. Eita, pertinho da gente. Inexplicável o nome do filme, com a Letícia Spiller e o Heriberto Leão. Heriberto Leão é um católico também, ator católico. A história está lindíssima, muito, muito emocionante. O cirurgião, né, que é quem intercede ali pela criança, é muito bonito. Então, Inexplicável vai ser no início de novembro. Vamos tentar também ver se vocês vão ter fôlego para nos ajudar aí com uma pré-estreia. E para encerrar o ano, no finalzinho de novembro, vai ter um filme francês, que é um filme mais diferente do que a gente já trouxe até agora. Ele é um filme de ação e ele conta a história de um exército do Sagrado Coração de Jesus. É um filme francês. Então, são 4 filmes ainda esse ano, hein, gente? Então, por favor, coisa boa. Preparem. Ângela, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente neste domingo aqui, nessa conversa tão boa, né, falando do cinema, do filme católico que chega aos cinemas, desse trabalho tão bacana que vocês realizam. Muito obrigada. Assim, eu que agradeço em nome de todos da COUB, agradeço a todos vocês da rádio, da programação, enfim, todos aqueles que acredita que o cinema pode ser um meio de evangelização também. Um prazer grande estar aqui e um forte abraço. Um forte abraço para você também. E a gente continua nessa parceria dos próximos lançamentos de filmes católicos, né, que chegam aos nossos cinemas. Então, nós hoje batemos um papo com Ângela Moraes, fundadora da COUB Artes Produções, lá de São Paulo, São Bernardo do Campo. Hoje o Aprendendo com a Igreja foi via internet, né? Porque a Ângela está a alguns quilômetros da gente. Então, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente durante esta hora, aprendendo mais com a nossa Igreja Católica. Para você, um bom domingo, uma boa semana e continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo e até domingo que vem.